E a outra questão é, se aparecesse para vocês, que aí a gente vai complementar com a letra C, tá? Nasce uma criança na Alemanha, filho de pais brasileiros que não estavam a serviço do Brasil. Qual a nacionalidade da criança? Estrangeiro. Mas aí vem a pergunta: existe possibilidade dessa criança que nasceu na Alemanha, né, com esses pais que não estão a serviço, existe possibilidade dela se tornar um brasileiro nato? Sim, e a resposta está na letra C. Vamos dar uma olhadinha o que diz a letra C. A letra C, pessoal, ela diz assim, ó: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Eu vou explicar bem, pessoal, essa linha C, porque caso, né, caia uma questão de nacionalidade, claro que qualquer coisa pode cair, tá? Mas uma das coisas que eu aposto bastante é nessa linha C, tá? Porque na verdade ela é fruto de uma emenda constitucional que nós tivemos alguns anos atrás, no ano de 2007, e eu não sei, né, eu acho que como ainda é uma situação relativamente nova, tem uma chance maior de cair. Mas tem um outro tópico que depois a gente vai trabalhar, que é um dos que mais cai na matéria nacionalidade, tá? Pessoal, o que acontece? Na letra C, antes de explicar ela, a criança nasceu no estrangeiro, mas ela é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, ou os dois brasileiros. Qual foi o critério adotado na linha C? Ius sanguinis ou ius soli? Ius sanguinis. Ius sanguinis, porque, pessoal, ela nasceu no estrangeiro. Então não dá para dizer que foi adotado o critério do território, porque ela não nasceu no território brasileiro, tá? Então a letra C é um exemplo também de ius sanguinis. E aí eu vou contar para vocês uma historinha para vocês entenderem o que aconteceu com essa linha C. Pessoal, até 2007, toda criança que nascesse no exterior, filho de pais brasileiros que não estavam a serviço do Brasil, para que essa criança se tornasse um brasileiro nato, obrigatoriamente ela teria que vir morar no Brasil e ela teria que fazer aqui no Brasil, claro, após a maioridade, uma opção pela nacionalidade brasileira, tá? Então, até 2007, uma criança que nasce em qualquer outro país, para se tornar um brasileiro nato, né, filho de brasileiros, teria que vir morar no Brasil. Isso acarretou um grave problema. Qual é o problema? Pessoal, a gente sabe que muitos brasileiros vão tentar sorte em outros países, né? E um dos países escolhidos é o Japão, certo? E o que acontece? Esses casais de brasileiros vão trabalhar no Japão, né? Não estão a serviço do Brasil, né? Vão lá tentar ganhar a vida e acabam tendo filhos, por exemplo, né? Em terras japonesas. Qual é o problema? O Japão adota apenas o critério sanguíneo. Então a pergunta é: o que essa criança era considerada? O que essa criança é considerada para o Japão? Estrangeira, né? Porque se o Japão adota só o critério sanguíneo, a criança para o Japão ela é estrangeira. Para ser brasileira nata, a criança tinha que vir morar no Brasil. Se os pais não, né, trouxessem essa criança ao Brasil, o que essa criança era considerada para nós? Estrangeira. Conclusão, qual é a nacionalidade dessa criança? Não tem. Ela é o que a gente chama de apátrida, tá? Apátrida é uma pessoa que não tem nacionalidade, também chamado de eimátulos ou apólidos. É tudo a mesma coisa, pessoa que não tem pátria, tá? E é óbvio que uma pessoa não ter pátria é uma situação bem desagradável, né? Imagina a pessoa não tem proteção em nenhum lugar, não é reconhecida, né, por nada, por ninguém. Então, o que acontece?
Em 2005, ali 2006, começou uma pressão muito forte dos brasileiros que moram no exterior. Na época nós tínhamos então, né, o governo do presidente Lula e uma pressão, ficou alguma... Esse aqui? Esse aqui é Eimátulos, tá? Ele que é um T e ali um L. Como eu estava falando para vocês, pessoal, nos anos lá de 2006, 2007, começou uma pressão muito grande, né, dos casais de brasileiros que moram no exterior, pedindo que houvesse uma mudança na nossa legislação, possibilitando que essas crianças que nascem no estrangeiro sejam consideradas brasileiras natas de alguma maneira. E o nosso governo da época, né, entendeu que realmente, até pessoal, nós tínhamos uma campanha que o nome da campanha era Campanha dos Brasileirinhos Sem Pátria, né? E aí nós tivemos uma alteração na nossa legislação e essa alteração ela contempla hoje a seguinte possibilidade: toda criança que nasce no exterior, filho de pais brasileiros que não estão a serviço do Brasil, basta que os pais levem essa criança a registro numa embaixada ou num consulado brasileiro situado no exterior. Se a criança for registrada ou na embaixada ou no consulado, automaticamente ela se torna brasileira nata. Não precisa fazer mais nada, não precisa vir morar nem nada. Ela já é brasileira nata. Só que nós temos uma segunda alternativa. Pessoal, vamos pensar o seguinte exemplo. Vamos supor que eu, Alessandra, vou embora para os Estados Unidos, né, tentar a vida lá, certo? E eu acabo tendo um filho, né, por exemplo, com meu marido lá em solo americano. Vamos supor, estou falando hipoteticamente, que os Estados Unidos adotem o critério territorial, tá? Que adotem o critério do ius soli. Meu filho nascendo em território americano, ele é considerado um cidadão americano, concordam comigo? E talvez, pelo fato de que eu estou morando lá, eu não tenho interesse em registrar o meu filho numa embaixada brasileira. Por quê? Porque eu não quero, né, arriscar que ele perca, por exemplo, a nacionalidade americana. Então eu digo não, né? Vai ficar só sendo americano, porque eu estou morando nos Estados Unidos e para mim naquele momento isso é bom. Aí, pessoal, morei 10 anos nos Estados Unidos. E voltamos para o Brasil. Agora eu tenho maior interesse que o meu filho seja um brasileiro nato. Só que ele não foi registrado na embaixada, ele não foi registrado no consulado. Pergunto a vocês, ele ainda pode se tornar um brasileiro nato? Pode, pessoal, diz a nossa lei, basta que ele venha morar no Brasil e que após a maioridade ele escolha a nacionalidade brasileira. Nesse caso ele se torna brasileiro nato também. Mas vocês devem estar pensando assim, ó, mas não estou entendendo nada. Se ela disse que a criança veio morar com 10 anos no Brasil e a criança é estrangeira, ela vai ficar estrangeira até 18 anos? Por quê? Porque a maioridade, né, só a partir da maioridade que tu pode optar. Não, pessoal. Quando a criança ela vem morar no Brasil, os pais vão fazer um registro dela aqui no Brasil. E no registro dela aqui no Brasil, vai escrito assim, ó, brasileiro nato sujeito à confirmação. Então, o Brasil diz assim, olha, como a criança veio morar e ela não pode optar porque ela é, né, menor, o Brasil dá a ela a nacionalidade até os 18 anos, mas vai escrito no documento, sujeito à confirmação. A partir dos 18 anos, ela tem que procurar a justiça e dizer, realmente eu quero me tornar um brasileiro nato. A partir dos 18 anos, essa condição ela fica suspensa. Deu para entender, pessoal? A minha pergunta é, tem prazo para vir morar no Brasil? Pessoal, fiquei com meu filho lá, que nasceu nos Estados Unidos, até 15 anos. Ele tem 15 anos de idade agora. Ele ainda pode se tornar um brasileiro nato? Pode, né? Porque pode vir morar no Brasil a qualquer tempo. Tem prazo para fazer opção da nacionalidade? Não tem, mas ela só pode ser feita após a maioridade. Após a maioridade tem prazo? Não, é a qualquer tempo. Só que o ruim é que fechou 18 anos, a condição se suspende, até que a pessoa procure a justiça e ela manifeste dizendo, realmente eu quero ser um brasileiro nato. Deu para entender, pessoal?